aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre limites. Agora, começando a abordar continuidade. Para isso, antes de trazer a ideia direta de continuidade, eu quero frisar, colocando uma observação em relação à aula anterior, tá? O que a gente viu na aula anterior? A gente viu lateralidade, limites laterais. A gente se fixou mais na ideia de limite a partir de considerações gráficas. E com isso, verificamos o seguinte: pode existir ou pode não existir limite de uma função com x tendendo a A para um determinado ponto A. E essa função ela pode estar ou não estar definida nesse ponto A. Ou seja, pode ser que não tenha f da função, como por exemplo f de 2 naquela função, que o denominador era x menos 2. Pode ser que não tenha limite com 1 sobre x, por exemplo, a função de expressão 1 sobre x, quando x tendia a zero, era mais finito, menos infinito, não existiu limite, pois limites laterais são distintos. Então eu posso ter essas várias possibilidades ao estudar limites, beleza? Se liga, agora a gente avança em continuidade, que já vimos um spoilerzinho na aula anterior, hein? Vamos lá. Definição para a função contínua num ponto. Seja f uma função de domínio e contíguos reais, e seja A um ponto desse conjunto, um ponto desse domínio. Ele tem que pertencer ao domínio para que se enquadre nessa definição. Se não pertencer, não vai dar para calcular a continuidade ou estabelecer a continuidade, porque eu não consigo calcular o f do ponto, tá? Não basta ser um ponto de acumulação, tem que ser um ponto de acumulação que pertence ao domínio. Dizemos que f é contínua no ponto A, se e somente se existe limite. Além disso, esse limite tendendo para A tem que ser igual ao f de A, que foi o caso do último exemplo da aula passada, que o limite era 5 e a função no ponto também era 5. Nesse caso, a função era contínua em x igual a 1, que gerava o valor 5. Beleza? Vamos avançar. Então, meu povo, trazendo um exemplo para ilustrar essa primeira definição de continuidade num ponto, tá? Que já vimos com a função do primeiro grau simples, agora vamos trazer uma função de duas sentenças, beleza? Dúvida em duas sentenças, vai na playlist e dá uma estudadinha em funções, tá? Vou ser sempre repetitivo nisso, porque você tem que saber função para compreender a ideia de limites. Vamos lá. Verifique a continuidade de f, dada por essa expressão de duas sentenças, equivale a essa expressão algébrica x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se o x não for 1, óbvio que eu não posso botar 1 no denominador aqui, senão dá zero. E vale 2 a função se o x for 1 no ponto x igual a 1. Então eu quero verificar a continuidade no ponto. Para verificar continuidade, duas condições precisam ser satisfeitas. A função tem que ter um valor no ponto, e nesse caso tem o f de 1, quem é, pela leitura da expressão, f quando x é 1 vale 2. E eu também tenho que encontrar o quê? O limite da função tendendo a esse valor, tendendo a 1. Tendendo significa o quê? Eu não estou preocupado com o valor, eu me preocupo com a aproximação desse valor. Então eu vou olhar que expressão, essa expressão. É nessa expressão que eu verifico as aproximações do 1, a vizinhança. Aqui é no ponto. Eu não estou preocupado no ponto, no limite. No limite eu me preocupo com a aproximação, tá? Então, primeira coisa, já sei, ó. Sendo, vou botar bonitinho, f de 1 igual a 2. Pronto. Eu já estou vendo aqui, a função já me diz. E limite com x tendendo a 1 da função. E eu vou fazer mais bonitinho agora. Quem é esse limite? É o mesmo que o limite com x tendendo a 1. Aí eu vou repetir, porque eu vou repetir agora a expressão, vou trocar o f pela expressão de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Tá? Mas essa expressão eu não sei trabalhar, ok? Essa expressão eu posso reescrevê-la, simplificando, até para enxergar melhor o gráfico.
Isso é o limite com x tendendo a 1. Eu vou repetindo, ó. Eu estou modificando a expressão da função. Eu vou repetindo a palavrinha limite, x tendendo a 1, até achar a resposta. Essa expressão equivale a x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Isso então será igual. Aqui eu posso agora simplificar. Por que eu posso simplificar? Porque o x não vale 1 nessa situação, se aproxima de 1. Então nunca vai zerar. Então eu posso simplificar. Logo, isso aqui é equivalente ao quê? Ao limite com x tendendo a 1 da expressão x mais 1. Quanto é isso? A priori eu não sei calcular algebricamente, apesar de que é fácil, né? Se eu fizer o gráfico dessa função, eixo x, eixo y, origem, eu posso usar o GeoGebra, mas o gráfico dessa expressão, que é equivalente a essa expressão para x diferente de 1, é uma função do primeiro grau crescente. É uma reta, tá? Porque está associado a uma lei de uma função de primeiro grau crescente. Aqui é menos 1, aqui é 1. Tá? Tá com dúvida? Dá uma estudadinha lá em funções. Pensando no 1, que é o ponto que eu quero, 1 não faz parte desse gráfico. Tá? Mas, se fosse 1 nessa expressão, daria quanto? Daria 2. Beleza? Bom, essa é a minha expressão toda para essa situação aqui. Mas a função ela é composta de duas sentenças. Tem essa sentença, o gráfico dessa sentença qual é? Essa reta com um buraco no 2. Mas o gráfico dessa outra sentença, qual é o gráfico dessa outra sentença? É uma função constante. Quando x for 1, vale 2. Então, eu tampo o buraco. Logo, porque aqui é o gráfico da f como um todo. Ela é essa sentença, então ela é essa reta furada, tá? Porque não contemplo 2 nessa expressão, não contemplo 1 nessa expressão, mas nessa expressão contemplo 1 e a imagem é 2. Então é como se eu estivesse fechando o furo, tá? Logo, o gráfico dessa expressão como um todo é essa reta. Aí o que acontece? Quando eu me aproximo de 1 pela direita ou pela esquerda, as minhas imagens se aproximam de quanto? De 2. Logo, esse limite é 2. Limite dessa expressão, que é o limite do f, quando x tende a 1, vale 2. Como o limite da função f vale 2, e a função em 1, a função no ponto, também vale 2, logo temos que f é contínua em x igual a 1. Por quê? Porque a gente achou isso daqui. Eu vou repetir. Limite com x tendendo a 1 da f de x é igual a f de 1. É igual a f no ponto. Por isso que a função é contínua. Então, vai ser até... Isso é uma informação importante para a gente calcular limite algebricamente. Não vou precisar ficar fazendo gráfico. Depois eu vou ver numa aula posterior todas as funções que já são contínuas diretas. Como elas são contínuas, para calcular o limite, basta calcular o f no ponto. Ou seja, é só pegar esse valor e jogar na expressão da função. Beleza? Isso se eu garanto que ela é contínua. Tá? Aqui é uma função de duas sentenças. Ela poderia não ser contínua. Próxima aula a gente vai ver uma que não é contínua. Vou parar por aqui para ficar pequenininho. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E até a próxima aula. Valeu!